Boa noite a todos. Então, mais uma vez, bem-vindos a este debate com o tema Turismo Sustentável e Conservação da Natureza, que comemora os 30 anos do Jardim Botânico do Faial. Foi com muito gosto que mais uma vez aceitei o convite do Parque Natural do Faial, neste caso para moderar esta sessão, e começava por salientar que estamos aqui a comemorar 30 anos a descobrir e a conservar a biodiversidade, 30 anos a educar gerações e também a promover a natureza dos Açores. Em 1986, o Jardim Botânico surgiu como uma iniciativa pioneira e visionária na conservação da natureza dos Açores, na criação de um jardim botânico moderno dedicado à flora nativa local, em contraponto com os clássicos jardins dedicados a espécies exóticas. Ao longo de 30 anos de existência, o jardim cresceu, não só em área, mas também e sobretudo na sua capacidade de responder aos desafios ambientais que se colocam à preservação das espécies, dos habitats e das paisagens açorianas. Numa época de enormes desafios ambientais, em que um quadro de alterações globais se conjuga com uma pressão crescente sobre recursos naturais, é premente, então, discutir novas abordagens no uso dos recursos e na sua preservação para as gerações futuras. O desenvolvimento de uma oferta turística sustentável nos Açores, em que o visitante busca o património autêntico da região, propõe na ordem do dia a sua conservação e salvaguarda, tornando a missão do Jardim Botânico do Faial cada vez mais atual. E é exatamente para debater estas questões que contamos com estes ilustres convidados, o professor Dr. Viriato Sormanho Marques, a professora doutora Dalila Espírito Santo e o professor Dr. Eduardo Dias. Em currículo muito resumido, passava então a apresentar o professor Dr. Viriato Sormanho Marques, é professor catedrático de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia da Marinha, integra o Conselho Geral da Universidade da Madeira. É membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi coordenador científico do programa Gulbenkian Ambiente. No plano académico, tem seguido a investigação e o ensino no domínio da filosofia da natureza e do ambiente, onde se integram o estudo da ética, da educação e das políticas ambientais. Promoveu estudos em alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Tem investigado os contributos do federalismo constitucional norte-americano e da construção europeia para os modelos de governação mundial na era da crise global do ambiente. O professor Dr. Eduardo Manuel Ferreira Dias é professor auxiliar da Universidade dos Açores, é responsável por apresentar a primeira classificação das florestas naturais dos Açores. Leciona disciplinas de Ecologia e Botânica e de Conservação da Natureza e Gestão Ambiental. Foi co-implementador do mestrado em Gestão e Conservação da Natureza e foi o criador e diretor da licenciatura em Guias da Natureza. Na investigação, criou e promoveu a acreditação do Herbário da Universidade dos Açores e do Gabinete de Ecologia Vegetal e Aplicada. Liderou o desenvolvimento das bases científicas e da proposta técnica para as áreas terrestres da Rede Natura 2000 e a revisão da flora dos Açores. Os seus trabalhos científicos centram-se na biogeografia, ecologia e classificação do património natural e no extenso trabalho de cartografia, onde desenvolve modelos de distribuição de endemismos e de avaliação dos fatores ecológicos insulares. Professora doutora Dalila Espírito Santo, investigadora coordenadora do Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Coordena o Grupo de Investigação em Arquitetura Paisagista, Biodiversidade e Conservação do Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagens. Os estudos de vegetação versam a investigação, interpretação e descrição de comunidades em Portugal e a aplicação dos conhecimentos existentes à gestão e conservação de espaços naturais. É diretora do Jardim Botânico da Ajuda em Lisboa, representante portuguesa no Consórcio Europeu de Jardins Botânicos. Foi presidente da Associação Ibero-Macaronésia de Jardins Botânicos e da Associação Ibero-Macaronésica de Herbários. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Começava então de começar a nossa conversa pelo valor da biodiversidade e perguntava exatamente aqui ao professor Viriato como se pode explicar o valor da biodiversidade.
É possível traduzir em algo palpável o valor da preservação de uma espécie? Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Susana. Permita-me que nesta abertura, sei que temos pouco tempo, mas não podia deixar de corresponder ao amável convite que me foi feito e agradecer esse convite na pessoa do Diretor Regional de Ambiente, o Dr. Hernani Jorge, na pessoa também do Engenheiro João Melo, o Diretor do Parque Natural do Faial, e do Engenheiro Pedro Casemiro, Coordenador do Jardim Botânico do Faial, ainda por cima depois deste magnífico filme do Paulo Henrique Silva. Queria também saudar os meus colegas, a professora a doutora Maria Dalila Espírito Santo e o professor doutor Eduardo Dias. Entrando na questão do valor da biodiversidade, eu penso que o mais fácil, mas também seria talvez o mais prosaico, seria traduzir em algo de palpável a biodiversidade. Ou seja, nós sabemos que a biodiversidade tem um valor no sentido económico direto. Nós sabemos a importância que tem, por exemplo, a biodiversidade, nomeadamente ao nível das plantas para a indústria farmacêutica. Nós sabemos a luta que existe em torno de patentes relacionadas com esse domínio, mas eu penso que isso é, digamos, um aspecto absolutamente secundário, no sentido em que a biodiversidade tem sobretudo a ver connosco próprios, ou seja, a biodiversidade tem a ver sobretudo com a nossa curta história como espécie e, digamos assim, o modo, muitas vezes nós não realizamos, não compreendemos o suficiente como a experiência humana é recente. Parece incrível, por exemplo, que aquilo que nós hoje consideramos como sendo a narrativa mais esclarecedora sobre o nosso lugar na história da Terra e, evidentemente, o nosso lugar também no quadro da própria evolução da vida e da biodiversidade, tenha menos de 200 anos, não é? Portanto, ou seja, a viagem do Beagle, do Darwin, foi feita há menos de 200 anos. Eu lembro-me, quando estudei os cadernos que ele trouxe de viagem, aquela página 36 do caderno da transmutação das espécies, em que ele desenhou, um pouco como estas jovens colaboradoras do Jardim Botânico do Faial, desenhou uma árvore da vida em que ele dizia, numa palavra portuguesa, dizia cuidado. O Darwin, quando percebeu que, no fundo, toda a vida tem uma raiz comum, as plantas, os animais e nós também fazemos parte de uma evolução comum, ele, como que estremeceu, em 1838, portanto, ainda falta muito para fazer 200 anos, e ele disse, cuidado, porque isto é uma hipótese absolutamente assombrosa, porque isto ia completamente pôr em causa uma tradição de uma teologia criacionista muito recente e, sobretudo, iria pôr em causa a nossa posição ontológica de superioridade em relação ao resto das criaturas. Não é? Portanto, para a biodiversidade, se quisermos, pode e deve ser compreendida e defendida por uma questão fundamental do autoconhecimento, ou seja, nós precisamos conhecer a biodiversidade para nos conhecermos a nós próprios. E evidentemente, que o nosso autoconhecimento é uma tarefa que nenhuma geração pode realizar por si só. Aquilo que é fundamental, e é isso que muitas vezes, sobretudo nesta época que é muito caracterizada por uma compressão do tempo, por uma concentração da vida e da experiência mundana no presente, nós perdemos muitas vezes o sentido do tempo, o sentido da ligação às gerações anteriores e temos desconfiança de que a própria possibilidade de gerações futuras esteja em causa. Não é? E justamente um dos aspectos fundamentais para que essa ligação não se perca é justamente a possibilidade de defendermos a biodiversidade. Eu penso que nós podemos defender a biodiversidade por muitas razões. Podemos começar pela razão mais egoísta de todas, que é, sem biodiversidade não há aventura humana neste planeta. Sem biodiversidade não podemos sobreviver como espécies nem como indivíduos. Mas eu penso que nós também podemos defender a biodiversidade de uma forma um pouco mais elevada. Não é? Eu gostei há pouco quando o Paulo Henrique Silva contou da sua experiência nas ilhas em que esteve e em que conheceu. Eu julgo que ele deu um contributo que subscrevo inteiramente, que é o contributo da admiração, da surpresa, do espanto, da compreensão justamente de que qualquer vida humana é
apenas um fragmento numa totalidade que nós nunca iremos compreender, mas é maravilhoso essa possibilidade que temos durante alguns anos em que aqui andamos, sobretudo quando percebemos que estamos numa realidade que nos ultrapassa, que é muito maior do que nós e que não pode ser reduzida a um valor meramente económico. Enfim, já passei na minha vida por outras fases em que, enfim, tenho muitos amigos da economia ecológica, sei que é muito importante. Mas a economia ecológica é uma espécie de traduzir para analfabetos o valor das coisas, não é? Agora, nós procuramos que os analfabetos percebam, mas vamos alfabetizá-los, não é? Evidentemente, nós sabemos que no domínio da economia há um analfabetismo radical e profundo, não é? Há 7 anos que andamos a tentar explicar na Europa, por exemplo, que não é possível fazer uma união monetária sem haver partilha de riscos, e os analfabetos que dominam continuam a dominar. Mas, no que diz respeito à biodiversidade, nós temos que ir mais longe, não é? E temos que ensinar a linguagem da natureza, a linguagem do espanto, da admiração, não é? E, portanto, eu julgo que, para lá do simples interesse egoísta da defesa da nossa espécie ou da nossa vida individual, eu penso que há valores mais elevados, o valor estético, o valor, no fundo, de uma projeção da nossa própria experiência de conhecimento na geração seguinte, naqueles que nos vão continuar, a compreensão de que fazemos parte de uma obra cujo início nos é incerto e cujo fim ainda é mais desconhecido, e isso penso que é absolutamente extraordinário, não é? Portanto, penso que, enfim, julgo que esse seria o argumento principal que eu traria aqui, porque os meus colegas vão com certeza falar de outras coisas, para o valor da biodiversidade. Perguntava exatamente ao professor Eduardo Dias, nos Açores, qual é o valor da biodiversidade e o que é que torna os Açores únicos do ponto de vista natural? Boa noite a todos. Não posso deixar também de cumprimentar, quer o painel aqui dos meus colegas, quer o convite que me foi interessado, que agradeço imenso, o Sr. Diretor Regional, o Engenheiro João Melo, e que é um gosto, um prazer imenso estar aqui a partilhar convosco estas questões que me são particularmente caras. Sobre o valor da biodiversidade e em particular aqui nos Açores. Eu gostava, por um lado, de pegar nas palavras e fazer a ligação às pessoas e, por outro lado, de fazer a ligação ao nosso assumido valor que as ilhas têm. E gostava de pôr a questão desta maneira. Nós não temos ainda, acho eu, a total percepção do valor e da importância da biodiversidade nos Açores. Eu sinto, e acho que isso vai sendo revelado em factos, que nós, enquanto portugueses, tivemos, eu costumo dizer isto, um grande choque cultural em vir para os Açores. Os algarvios e os do continente, da zona central, que terão sido alguns minhotos a vir para aqui, ainda mais para aqui os flamengos, deve ter sido um espanto imenso e um choque imenso há 500 anos enfiarem-se nestas matas, nestas branhas de um universo, num período em que a natureza fazia parte do cotidiano, onde se tinha os medicamentos e se tinha os alimentos e todo o ritmo de vida se associava aos ritmos da natureza e da biodiversidade, e encontrar um meio completamente diferente. E acho que nós ainda não aprendemos a lidar com esse meio. Nós ainda somos muito continentais. Há muitos aspectos da nossa agricultura, do nosso uso da terra, da nossa forma como gerimos os recursos hídricos, por exemplo, que são profundamente continentais, são profundamente de uma cultura mediterrânica e de uma cultura... Eu lembro há pouco tempo, numa discussão que houve sobre a água, aqui, num ano em que houve mais falta de água, já há uns anos aí atrás, em que alguém propagandeava a importância da educação no consumo da água, que devíamos ter cuidado e fechar a água entre lavar os dentes, e que devíamos ter uma... E eu achei aquilo um espanto imenso. E, desculpem, achei uma tolice. Porque numa terra em que chove 12 mil litros de água por metro quadrado no sobe das montanhas, em que tem nascentes por todos os lados, em que é riquíssimo falarmos em poupar água, só é eventualmente importante para o bem de cada um na sua casa pagar menos água. Mas em termos da gestão de recursos hídricos, há água para todos. Ou então estamos a gerir isto tudo muito mal. E estamos a pensar que estamos num Algarve em que há secura, mas não há. Isto há água por todos os lados. Ou seja, não somos ainda açorianos culturalmente. E não absorvemos o valor da biodiversidade. Eu quero-vos contar outra experiência para explicar isto, onde quero chegar.
Eu assisti nos primeiros trabalhos da Rede Natura 2000, portanto, 1992, por aí que nós começamos esta aventura da Rede Natura 2000, assisti no Nordeste, no Planalto dos Graminhais, à tentativa de implantar pastagens nas trofeiras do Planalto dos Graminhais, numa altura que ninguém falava em trofeiras nos Açores. Eram os matos, eram os alagadiços, e, portanto, havia aqui uma função económica e vai a meter arado sem perceber a importância do impacto que tinha a ter. Hoje em dia, portanto, 2016, se quisermos 2012 para cá, a CEPEIA num lado, os serviços florestais no outro, estão a fazer a recuperação das trofeiras, porque perceberam que sem trofeiras há enxurradas, que sem trofeiras as ribeiras rebentam, tiram vidas às pessoas, como já aconteceu em São Miguel, que vieram autocarros e tiraram vidas às pessoas. Sem as trofeiras, as ribeiras deixam de correr, como está a acontecer em São Jorge, que corriam todos os anos e deixaram de correr no verão, basta passarmos de barco, como costumamos passar lá, porque ainda não percebemos o papel que estes ecossistemas têm na regulação do que é o clima e o ambiente dos Açores, que é completamente diferente do que é no Algarve ou que é no outro lado. Nós não percebemos ainda, tirando algumas tradições locais, por exemplo, o papel que a vegetação natural ou que as plantas naturais têm, mesmo nas zonas altas, na formação do solo. Nós insistimos, por exemplo, em algumas terras, isto é um dos casos para mim paradigmáticos, em São Miguel, a fazer pastagens em cima de plásticos. Isto é verdade. Há pastagens nas 7 cidades que foram postos plásticos em vários hectares, há alguma terrinha por cima e semeado. Quisemos que a terra desse o que a gente queria, à força, e, portanto, com plástico. Não percebemos que, se calhar, com outras culturas, se calhar com arbustos endémicos, conseguíamos produzir verdes para alimentar o gado, não precisávamos pôr erva do continente. Eu costumo dar este exemplo, que acho que é muito, hoje em dia, muito fácil de ver e muito impactante. Olhar para uma fotografia aérea, olhar para o Google dos Açores, os verdes dos Açores, percebe-se onde é que é a terra dos homens e onde é que é a terra da vegetação natural. Pelos simples verdes. A vegetação endémica é verde escuro, porque precisa de uma cor mais escura por causa da filtragem das nuvens. Estamos sempre os Açores forrados de nuvens. A natureza desenvolveu um verde mais escuro para ser mais produtiva. As ervas que nós trouxemos para as pastagens são ervas do centro da Europa, verdinhas clarinhas, que não aproveitam a luz toda que nós temos nos Açores. E isto mostra para mim um bocadinho a forma como nós não entendemos a biodiversidade dos Açores. O valor que ela tem é habitual, o valor das espécies. Eu gosto mais de ir buscar outro valor. A importância que a vegetação natural ou que as espécies naturais, no seu todo, animais e vegetais dos Açores têm, em manter as ilhas, a capacidade produtiva e a capacidade de nós vivermos, novamente a posição um bocadinho egoísta, de ver a biodiversidade sob o nosso ponto de vista, que elas têm para nós podermos ver cá. Não há sol sem a biodiversidade dos Açores, não há regulação hídrica sem a biodiversidade, não há ambiente em termos paisagísticos sem a vegetação natural. Há um conjunto de valores que nós assumimos como seguros e como dávidas quando começamos a ser gente no mundo e que não são. São produzidos por essa biodiversidade e que a pouco e pouco vamos percebendo que nos Açores, de que ao destruirmos isso para colocarmos outras produções, elas começam a fraquejar. E novamente gostava de terminar com a questão que foi aqui levantada do nosso egoísmo, lembrando isto. Já houve, ainda hoje discuti isso aqui, fizeram-me o favor de pôr essas questões aqui com gente do Jardim Botânico. Já houve 5 extinções na história da Terra. A última eu fiquei muito contente com ela. A extinção dos dinossauros permitiu que a gente estivesse aqui. Portanto, limpámos os sáurios todos cá da Terra e deixámos que aqueles ratitos dessem isto, pronto, evoluíssem para a gente que nós somos e, portanto, eu estou muito contente de não haver por aí Tiranossauro Rex, que provavelmente a gente não estaria cá. Portanto, a Terra saiu sempre, a Terra como um todo, a biosfera, a mãe Terra, se quisermos, saiu sempre muito bem das extinções. Das 5 extinções houve grandes passos evolutivos. Portanto, o problema da extinção e o problema da biodiversidade não se coloca em relação à natureza em si, porque ela vai encontrar uma solução. Põe-se em relação a nós, até onde é que o nosso modelo de vida, neste caso nos Açores, é capaz de se manter, e se calhar o modelo em relação ao ecoturismo, é capaz de se manter sem a nossa biodiversidade natural. Já vamos falar a seguir, mas primeiro falar com a professora Dalila. O homem, como já ouvimos, depende da biodiversidade para a sua sobrevivência. Há uma imagem interessante que liga a ideia da extinção das espécies à sobrevivência do homem, que nos propõe a ideia de um avião. Quantas peças podemos retirar até que ele deixe de voar? Como é que o homem tem utilizado
esta biodiversidade e quais são, então, os riscos da sua perda? Então, boa noite. Também, se me permite, começo por agradecer o convite que me foi feito, principalmente pelo João Melo, pelo Pedro Casimiro, alunos do meu Instituto Superior de Agronomia, e que eu me orgulho muito por tão bom trabalho que fazem e por saberem esperar, que é outra coisa que também me comoveu, porque só mostra como são boas pessoas e como sabem sentir e ser verdadeiros. Relativamente aos meus colegas, sem dúvida que são notáveis, eu não sou. Eu sou uma humilde botânica lá do continente, que sei os nomes de umas ervas e que de vez em quando tenho que pensar nestas questões que nos acompanham a todos, mas que de um modo geral não fazem parte do meu dia-a-dia, porque de um modo geral, lá no continente temos muitas dificuldades com administrações de jardins botânicos. Quem me dera ter o Jardim Botânico do Faial. Pedro Casimiro, desculpa, estou a competir contigo. Mas no continente posso dizer que no Jardim Botânico da Ajuda, que é um pouquinho mais ou menos do tamanho do Jardim Botânico do Faial, um pouco maior, tem 4 hectares, e neste momento quem trabalha nele sou eu, uma técnica, 4 jardineiros. E tentamos fazer tudo o que aqui no Faial também se faz. Mal, só pode ser, não é? E, portanto, esse dia-a-dia envolve-me por completo. E ocasiões como estas levam-me a pensar e levaram-me também a ler algumas coisas. E uma das coisas que li foi o relatório que também referem, o João Melo também o leu com certeza, de Kew, sobre o estado das plantas, e nós vemos que, relativamente às plantas, há cerca de 390 mil espécies atualmente, é um número que dizem por alto, das quais 360 mil são das plantas que dão flor, e aí ficam para todas as outras só 30 mil. Se nós pensarmos, por exemplo, que as coníferas já dominaram a Terra, lá vamos nós parar ao mesmo paradigma que o Eduardo falava, daquilo que se extinguiu para dar origem àquilo que nós hoje temos. Hoje temos árvores com fruto que naqueles tempos dos dinossauros não havia. Hoje temos angiospermicas, temos muito menos gimnospérmicas, portanto não se consegue encontrar a filogenia, digamos que a origem umas das outras, porque houve tantos géneros que já desapareceram que não se consegue encontrar os pontos de contacto e, portanto, ficam as angiospermicas. E depois, quando nós vamos ver dessas plantas que dão flor, chegamos à conclusão que menos do que 10%, apenas cerca de 33 mil, é que são utilizadas por nós. Portanto, digamos que, naturalmente, não estamos a explorar tanto a natureza como isso. Há muitas espécies ainda, provavelmente, que nós poderíamos explorar. E aí vamos nós bater mais uma vez ao ponto de quanto pouco sabemos e de quanto grande é a nossa ignorância, porque, de certeza, que há muito mais espécies do que estas que são utilizadas pelo homem e há muito mais recursos que nós podemos aproveitar, não digo explorar, mas aproveitar. Ou seja, diversificar a sua utilização. Sim, só cerca de 5 mil espécies é que são aproveitadas na alimentação humana. Sabemos que perante as mudanças climáticas há uma série de culturas, como a banana, por exemplo, em África, ou o milho até, que têm tendência a diminuir por tudo mais que interfere por causa das mudanças climáticas também na biodiversidade, como maiores doenças, digamos que acabarem com mais espécies, a mexer nessa biodiversidade, mas que há outras culturas provavelmente que podem substituir e, portanto, não nos alarmemos tanto assim. Não tem uma visão pessimista? Não. Medicinais, por exemplo, são mais do que todas estas, são 30 e tal mil espécies que se aproveitam. E se nós pensarmos em número de táxons que todos os anos se identificam,
nos últimos 10 anos, a média de mais de 2.000 táxonos diferentes que aparecem identificados. E aparece vida onde menos se calcula, como bactérias em meios com pH de 1 e em meio com arsénio, e que pensava-se que era impensável, ou vírus. Naturalmente, também a vida também poderá evoluir de outras maneiras, não é? E poderão ser as bactérias e os vírus a vencer-nos. Quem sabe, mas neste momento temos que nos preocupar realmente em conservação para uma série de... sempre na nossa perspectiva antropogénica, não é? Daquela teia em que está tudo dependente uns dos outros, e nessa teia em que nós nos vemos no centro, como se a natureza estivesse cá para nos servir. É isso muitas vezes que nós queremos, é uma conservação que dê para nós nos continuarmos a servir da natureza. Vamos falar agora sobre turismo sustentável. Professor Viriato, existe de facto este conceito de turismo sustentável? Qual é a sua visão dos Açores como destino de natureza neste mercado global? Bom, talvez em primeiro lugar vale a pena referir que o turismo é, de facto, um domínio muito rico, muito complexo, não é? Portanto, é um domínio com muitas faces. Por um lado, é inteiramente verdade que o turismo, houve até uma expressão começou a ser comum depois da Segunda Guerra Mundial, que era a indústria da paz, no sentido em que, justamente, o turismo permitia que os povos e as pessoas conhecessem, mudando de país, conhecendo outras culturas, mas muito anteriormente à Segunda Guerra Mundial. É muito interessante verificarmos que quando, a partir de Portugal e de Espanha, se começou a construir esta globalização que nós hoje temos, porque foi efetivamente a partir das descobertas portuguesas e espanholas que esse processo se construiu, que há um debate muito interessante que é travado, sobretudo no século XVI, que envolve intelectuais, e nessa altura os intelectuais eram todos, enfim, pertenciam todos à Igreja, eram franciscanos, dominicanos, mais tarde jesuítas. Esses intelectuais, em que, por exemplo, o Francisco de Vitória, da Escola de Salamanca, o Domingo de Souto e outros, e também tínhamos portugueses também, talvez o mais conhecido de todos seja já no século XVII o padre António Vieira, que fazia parte dessa escola, que se chama a Escola Ibérica da Paz. Eram autores que faziam uma crítica fortíssima ao espírito da conquista, que faziam uma crítica, por exemplo, ao modo como na América Espanhola se derrubaram aqueles impérios, os incas, os astecas e os maias, e se colocaram de forma brutal regimes coloniais controlados a partir da Europa. Todavia, existia e o Francisco de Vitória, por exemplo, criticava fortemente esse tipo de abordagem, mas dizia que havia pelo menos um direito fundamental, um direito universal que deveria ser defendido, e esse nenhum povo poderia impedir os outros de exercer, que era, no fundo, um direito de comunicação, que implicava também um direito de visitação. Portanto, a conquista era, de facto, interdita, era uma violência que devia ser combatida à luz do direito natural, mas fazer uma visita, estabelecer uma feitoria comercial pacificamente era, digamos, legítimo. E, de facto, o turismo é, na sua essência, isso. Ou seja, é o exercício desse direito de comunicação. Mas nós estamos a falar da sustentabilidade, não é? Ou seja, e sabemos hoje que o turismo é um dos grandes problemas ambientais a nível mundial. Por exemplo, a Agência Europeia de Ambiente considera o turismo na Europa como sendo um dos 5 grandes problemas de impacto ambiental. Portanto, a pergunta que a Susana nos está a fazer é uma pergunta que faz todo o sentido. Todavia, parece-me que temos de analisar esta questão como um processo, não é? A sustentabilidade é um processo. A sustentabilidade não é um estado, é um processo, é uma dinâmica, não é? E, enfim, eu já conheço os Açores há bastante tempo e julgo que é notório que, ao longo dos anos,
tem existido uma mudança positiva e aqui, digamos, a própria dimensão insular, uma região que está dispersa no espaço oceânico, mas que ao mesmo tempo também tem uma grande coesão, tem uma autonomia muito importante, o papel, a importância que foi para os Açores e para a Madeira também a autonomia, permitiu realmente criar aqui uma estrutura de governação autonómica, que permite uma coisa extremamente importante, que é criar políticas públicas de ambiente num horizonte estratégico, que são uma das chaves fundamentais da sustentabilidade. A sustentabilidade, enfim, eu costumo, muitas vezes, quando escrevo e falo sobre isto, opor-me a uma visão triangular da sustentabilidade. Geralmente, quando falamos em sustentabilidade, falamos na dimensão ambiental, na dimensão social e na dimensão económica. Eu acrescento uma quarta que me parece muito importante, que é a dimensão política, que permite, de facto, coordenar o processo de transformação. Aliás, até há uns anos introduzi fui buscar o velho Aristóteles, que tem quase tudo, o que nós precisamos de saber para sermos felizes, e o Aristóteles tem uma teoria do movimento, que são das 4 causas, não é? A causa material, a causa formal, final e eficiente, e, de facto, esse modelo adequa-se perfeitamente à sustentabilidade. Ou seja, o que é a causa material? A causa material, no fundo, é a dimensão económica da sustentabilidade, na medida em que se prende com aquilo que nós temos de fazer todos os dias. Não é? No fundo, a economia, o trabalho, é uma dimensão fundamental da nossa condição humana. Se fôssemos deuses e anjos, não precisávamos de trabalhar, nem de economia, mas não somos, precisamos. Não é? Ou seja, nós temos que introduzir na forma como trabalhamos, como organizamos economicamente as coisas, a sustentabilidade. Mas também temos uma dimensão formal, que tem a ver com o ambiente. Não é? Portanto, o que é que, no fundo, o que é a dimensão formal? É a forma como fazemos as coisas. Não é? Aquilo que o Eduardo há pouco referia, em relação às turfas, não é? Portanto, e o ciclo da água é um exemplo disso. Quer dizer, nós precisamos do ambiente. O ambiente é, digamos, o software das mudanças que temos de introduzir, também do ponto de vista económico. O que é, no fundo, é uma economia sustentável. É uma economia de simbiose. É uma economia que aprende a utilizar e aprende como é que a natureza funciona e, em vez de funcionar contra ela, não é? Como tem sido feito uma economia predatória, que correspondia e que tinha sucesso quando nós éramos uns milhões de seres humanos sobre a Terra. Mas agora somos milhares de milhões, não é possível, não é? Portanto, este é um aspecto importante. E a dimensão final, a causa final, que é a dimensão social, que é o projeto de sociedade em que queremos viver, o tipo de vida que queremos ter, o tipo de qualidade de vida que queremos ter, não é? Portanto, finalmente, a dimensão política que eu referi. Tentando aplicar estas 4 dimensões à realidade dos Açores, o que é que nós podemos ver hoje? Evidentemente que tudo o que eu estou a dizer é limitado, por um lado, pelo que eu desconheço, pelo que eu conheço, mas pelo que eu desconheço também, e é, evidentemente, sujeito à retificação que a própria realidade vai, evidentemente, introduzindo. Ou seja, eu gostaria que aquilo que vou dizer fosse consolidável e pudesse, digamos, tornar-se algo de muito consistente no futuro. Mas eu penso que, em primeiro lugar, existe hoje uma consciência muito maior, eu podia contar histórias que não vou contar porque não temos tempo para isso, do valor do património natural lato sensu dos Açores. Ou seja, todas estas categorias que os Açores têm ganho, quer algumas ilhas, quer o arquipélago no seu conjunto, o caso do património da humanidade, da cultura da Vinha do Pico aqui ao lado, a reserva da biosfera, o geoparque dos Açores também, as 13 zonas úmidas da Convenção Ramsar, tudo isto é um reconhecimento não apenas internacional, mas é também o reconhecimento que os açorianos começam a ter acerca do valor da terra onde vivem, ou seja, começam a olhar para o seu território telúrico, mas também marítimo, marinho, muito importante. Nós temos aqui, de facto, a Universidade dos Açores tem das pessoas que mais capazmente têm desenvolvido trabalhos na área da conservação marinha, dos parques marinhos. A primeira vez que eu ouvi falar num parque marinho foi aqui, há 22 anos, do professor Luís Saldanha, o saudoso professor Saldanha, o professor Ricardo Serrão Santos, que trabalha nesta ilha, que está agora no Parlamento Europeu, o professor António
Frias Martins e o professor Brian Morton de Hong Kong, que trabalharam sobre no fundo, o ambiente costeiro, não é? Das zonas intertidais e das zonas costeiras dos Açores. Enfim, portanto, todos esses contributos são extremamente importantes e, hoje em dia, julgo que chegaram às pessoas, ao cidadão comum, chegaram, no fundo, ao empresário, chegaram, no fundo, ao membro da administração pública, chegaram ao cidadão que tem a sua pequena indústria de restauração, ao cidadão de pico que recebe turistas no seu alojamento local. Portanto, isto é um aspecto muito importante, porque significa que as pessoas percebem que o valor não é apenas, é um valor imaterial, de base material, evidentemente o ambiente, a biodiversidade tem uma dimensão física e material, mas também é um valor de troca também tem um valor monetário. Há também uma economia dos recursos, que implica, de facto, a sustentação desses recursos e a melhoria desses recursos. Por outro lado, também me parece absolutamente notório que hoje o ordenamento nos Açores do território está muito mais firme. A mudança que houve no zonamento das áreas protegidas, fazer da ilha uma unidade de política pública, um bocadinho na linha daquilo que é a boa política da água, as bacias hidrográficas têm que ser unidades de gestão. Portanto, quando aqui nos Açores as ilhas começaram a ser parques naturais, que coordenam áreas fragmentadas e com tipos de classificações diferentes, penso que isso foi um passo em frente que permite realmente coordenar as políticas, não é? Portanto, temos um zonamento mais adequado, temos muitos jovens que fizeram a sua formação em universidades, ou aqui nos Açores, ou noutras universidades no continente, ou mesmo na Europa, noutros países europeus, que estão a trabalhar, que vieram para cá e que estão a trabalhar na administração, que estão a trabalhar nas empresas, que estão a fazer iniciativas relacionadas com o turismo, que estão a atrair, no fundo, estão a contribuir também para atrair uma procura turística exigente, esclarecida. Eu recordo-me quando fazia caminhadas em 94 em São Jorge e fazia com alguns amigos açorianos e corrigia-os fortemente porque deixavam para trás resíduos. E dava o exemplo dos holandeses e dos alemães que vinham ao nosso lado e que não deixavam nada, nenhuma marca, não é? Portanto, e fiz isto muitas vezes, ao fim da terceira, quarta caminhada, isso já não havia resíduos para trás, não é? Porque há um processo de aprendizagem mútua, quer dizer, se uma pessoa vem de 2 ou 3 mil quilómetros e respeita o território, não deixa marcas, não deixa feridas, isso significa que há qualquer coisa que tem que mudar e sou eu que tenho de mudar o meu comportamento. Portanto, eu julgo que a pergunta que nos faz é uma pergunta que tem uma resposta qualitativa e quantitativa. As coisas mais fáceis de medir são as quantitativas. Eu julgo que, mesmo do ponto de vista quantitativo, as áreas que foram renaturalizadas com plantas endémicas, os indicadores da biodiversidade na fauna, por exemplo, nas aves migratórias, os planos de ordenamento que estão a funcionar, a qualificação técnica das áreas protegidas, independentemente dos defeitos e das insuficiências que tenham, têm, de facto, tido um progresso significativo, que eu diria até que vai até em contraciclo com o que acontece na política ambiental do continente, que há muitos anos está fortemente estagnada, que não tem uma direção segura. Aliás, o facto do Ministério do Ambiente no continente estar permanentemente a mudar de nome significa que não sabem o que é que fazer com aquilo. Portanto, ou seja, no fundo há uma crise de liderança, enquanto que aqui, de facto, existe a promessa de uma continuidade que eu espero que dê frutos, continue a dar frutos. E pegando nessa linha de pensamento, perguntava aqui ao professor Eduardo Dias, e também falando um pouco nestes reconhecimentos já aqui mencionados, a nível de turismo sustentável, por exemplo, o Prémio Eton, Quality Coast, este reconhecimento é com certeza bom para os Açores, como já foi referido. Agora, qual é o caminho a seguir? Isso é a pergunta do milhão, não é? Vamos ver se sai hoje. Sim, mas pois, em relação a isso, eu gostava de tocar o seguinte. Primeiro, eu acho que nós tínhamos que refletir, foi aqui um bocadinho tocado, do conceito de sustentabilidade que estamos a discutir, ou que queremos para o turismo.
O turismo sustentável parece que estamos aqui a pretender, quer dizer, na verdade estamos aqui a pretender, mas depende a que nível, é de que os impactos culturais, ambientais, na natureza, provocados pelo fenómeno turístico, sejam anulados de alguma maneira e que garanta que esse recurso permanece por tempo. E isto, em teoria, é muito bonito, mas quem trabalha em sustentabilidade sabe que o salto destas palavras para depois o concreto e a prática é assim um salto gigante, um salto no abismo. Há algumas definições que nós temos andado a evitar por cá, tentam agarrar isto. Por exemplo, o Canadá definiu o termo de ecoturismo como um conceito de turismo garantidamente sustentável e deixando marcas no local. Há um conjunto de princípios e de regras para que se possa designar ecoturismo. Em Portugal não é exatamente assim, nunca agarramos neste conceito, mas é talvez o conceito mais terra a terra de um turismo sustentável que reverta, inclusive, os dividendos para a terra. Eu, em relação ao turismo e este fenómeno que está, enfim, acho que deve estar em cima da mesa porque está a acontecer, não é? A borbulhar, ainda por cima com os low costs aqui e tudo mais, isto, olhamos para várias janelas, ou invasão total do turismo de mochilhas, ou isso acontece em certas ilhas ou noutras não, mas começa-se claramente a ver, por exemplo, em São Miguel, um surto imenso no terreno, quem está no terreno, principalmente nestes meses de verão, nas zonas mais recônditas, vê realmente gente, coisa que no passado não acontecia, e que nos obriga a refletir sobre isto. Há um assunto que eu julgo que é importante termos consciência. O turismo, nesta componente natural, vamos falar da questão cultural e por aí fora, necessariamente causa impactos. Portanto, seja feito assim ou seja feito de outra maneira, causa impactos. Sabemos nós lidar ou não com esses impactos, somos capazes de os absorver esses impactos ou não. Eu devo dizer que este fenómeno que está a acontecer, o turismo dos Açores, tem uma relação de amor-ódio com ele. E a minha relação de amor-ódio é, eu tenho uma imensa esperança neste turismo, desejo que ele aconteça há muito tempo, clamo para que, de facto, eu costumo dizer que se a biodiversidade dos Açores é muito importante e tem muito valor, então vamos rentabilizar esse valor. Ou então, nós biólogos que andamos há anos a dizer que isto é muito importante e é muito importante, se calhar falhamos. Não é tão importante como isso. Mas se é muito importante, então seremos nós, está na nossa inteligência, ser capazes de transformar isso num elemento que aumente a qualidade de vida dos açorianos. E portanto, tem esta relação muito positiva com o fenómeno do turismo, em particular o turismo de natureza. Tenho um medo terrível de como o processo pode acontecer e uma preocupação imensa sobre isto. Eu gostava de lembrar, por exemplo, que não conheço muito por dentro, mas conheço o suficiente para poder dizer isto, o fenómeno do turismo da Madeira dos últimos anos foi um absoluto desastre nesta componente. A Madeira era muito conhecida no turismo, digamos, clássico, do hotel e do sol, era uma ilha de se ir para curar maleitas, não é? Os ingleses iam para curar os problemas respiratórios, portanto, um turismo de saúde. Com os problemas do sol e com esta mudança de paradigma do turismo, tentou com a Laurisilva, com o fenómeno da Laurisilva, absorver um turismo de natureza e julgou, de certa maneira, que bastava fazer trilhos e abrir empresas de guias turísticos para ter um turismo. O impacto sobre muitas áreas, algumas delas pristinas, está a ser devastador. Alguns caldeirões estão cheios de pisoteio, algumas espécies estão em alto risco, e, portanto, há um impacto real com a presença das pessoas. Nos Açores esse impacto é muito grande. Por exemplo, voltando à questão que vos falava de há bocadinho das trofeiras, e falo disto porque elas cobriam e cobriam no passado grandes áreas dos Açores, o simples ato de passar por cima de uma trofeira, sem fazer mais nada, sem largar papéis, o simples ato de passar, pode levar no futuro próximo à destruição da trofeira. Porque leva a calcar numa determinada zona, essa zona transforma-se algum tempo depois numa ribeira transforma-se numa drenagem da trofeira, perde a água da trofeira, prende a água da trofeira, os invasores avançam e consomem a trofeira. Que é real, isto é conhecido noutros sítios, de onde há trofeiras e o turismo. Portanto, há um impacto real. Eu costumo dar este exemplo, que mesmo que a gente imaginasse que tem passadiços, que tem condições fantásticas de visitar um determinado local, as aves têm uma relação com a presença de estranhos muito íntima, muito preocupante. Uma série de espécies vão certamente afastar-se. Os pombos trocados e uma série de espécies vão afastar-se e ficar naquela zona. Simplesmente porque há bichos estranhos, com um cheiro estranho, com comportamentos estranhos a passar ali. As aves mais descaradas, o melro preto, por exemplo, vai se aproximar daquela zona e ocupar aquele espaço deixado por... A nossa simples presença num sítio determina qual é a alvífauna que vai haver nesse sítio.
E a avifauna determina que sementes de plantas é que se carregam ou não carregam. O pombo de trocaz é mais seletivo no que come e come preferencialmente nas endémicas e, portanto, funciona como um transportador de endémicas. O melro preto, mais generalista, come tudo, desde as exóticas às outras. Ou seja, ao passarmos de um sítio, favorecemos o melro preto, portanto, favorecemos o avanço das exóticas. Percebemos o raciocínio. Portanto, há um impacto sobre isto. A forma como nós queremos lidar com isto, eu julgo que os Açores vivem, já disse isto em algumas reuniões, um momento de decisão, um momento paradigmático. Nós não podemos deixar que o turismo faça o que quer nos Açores, nós temos que determinar o que é que queremos que os Açores ofereçam ao turismo. E acho que isso não está a acontecer um pouco. E eu vejo isso com bastante preocupação. Até porque se passa o seguinte, o turismo habituou-se, o turismo enquanto fenómeno de agentes, de quem promove o turismo, quer oficiais, quer particulares, e o turismo de natureza habituou-se, isso é normal, Madeira é um caso, o Algarve é outro, mas é muito normal noutros territórios, a ser uma indústria que explora de graça um recurso que lhes foi dado. A paisagem é muito bonita, a gente tem uma paisagem bonita, basta chegar ao mirador com o autocarro e as pessoas estão ali meia hora, exploram aquela paisagem, vem aquela paisagem, quanto é que custou ao agente que explora aquela paisagem? Zero, já lá estava a paisagem. Está um trilho muito bonito, a gente percursa numa laurissiva, numa vegetação natural, quanto é que custou ao agente turista aquela? Não custou nada. Isto é a única indústria que isto acontece. Enfim, o merceeiro quer vender os seus produtos, ou a indústria quer produzir, tem que comprar a matéria-prima, tem que pagar regulamentos e por aí fora. E há esta dicotomia, que eu julgo que é muito delicada nos Açores, de que, o Sr. Diretor perdoou-me dizer isto, mas quem conhece bem esta realidade, que é muitas vezes ao ambiente ou aos florestais que se vai pedir que arranje o carreiro ou que se arranje o portal para os agentes turísticos passarem lá. Quando eles é que estão a explorar aquele produto, vão pedir às outras entidades que é que vão explorar. Eu julgo que isto não pode acontecer nos Açores. Tenho que vos dizer isto francamente. Acho que esta posição do turismo enquanto fenómeno, de absorver um recurso sem dar nenhum dividendos, não é o contributo para a sustentabilidade. Não deve ser o erário público a sustentar uma indústria que tem agentes privados. Porque senão entramos na desregulação do sistema e na exploração sem valor do recurso. Diriam os economistas, se não há uma relação da procura-oferta entre um recurso, e neste caso a oferta é de graça, o recurso deixa de ter valor. Se eu tenho uma coisa qualquer que é de graça, não lhe dou valor nenhum. E o que é que propõe? Uma responsabilização? Eu proponho, quer dizer, para já eu atreviam, por exemplo, a propor que houvesse uma relação mais estreita e um trabalho quase de formação entre os agentes do turismo e os agentes da natureza. Que quem trabalha no turismo perceba o que é a natureza. Já aconteceu eu perceber das pessoas da natureza, das pessoas do turismo, que achavam de que a natureza existia para existir o turismo. Quase como um dever. Nós estamos aqui porque a natureza... Não, desculpem. Os objetivos de um parque, os objetivos da conservação da natureza, é, antes de mais, a conservação da biodiversidade por tudo aquilo que nós conversámos até agora. A importância para a vida, a manutenção da biodiversidade, o valor ético, e depois, sobre isso, como observante, o turismo. Não é o valor para o turismo por si só. Porque senão caímos na situação em que não temos capacidade, entre elas financeira, mas não só, de conseguir compensar todos os impactos que o turismo tem. Porque são sem muitos. E, portanto, eu julgo que há aqui uma chamada de responsabilização. Acho que é importante as pessoas do turismo, os agentes da direção regional, os agentes das empresas de turismo, perceberem que estão a manipular um bem que é de todos nós e que tem que ter essa responsabilidade. E que deve haver uma relação entre o que explora e o lucro que tem e os dividendos que deixam para as populações locais. Eu vejo, por exemplo, um dos maiores erros, creio eu, e desculpem estar a meter a foice em Ceará a ideia, do erro da Madeira, foi abrir as portas às grandes empresas. Quem enriquece na Madeira são grandes empresas inglesas que estão lá a explorar os trilhos e que vão com os turistas, e que vão aos trilhos com os turistas, e que têm os carros de aluguer, e que têm os hotéis, e o dinheiro sai de lá para fora e não enriquece nem a natureza, não um sustento para equilibrar o impacto na natureza do turismo, nem a população local. O ecoturismo, o conceito de ecoturismo do Canadá, que falava há pouco, obriga a que, para ser ecoturismo, tem que haver dividendos diretos para a população local. Garantidamente tem que haver dividendos diretos e, garantidamente, em resultado da exploração turística, o impacto tem que ser anulado por quem o gasta.
E, portanto, se há um impacto na natureza, quanto é que custa eu voltar a pôr os passarinhos num sítio no seu equilíbrio natural? Não sei, mas há maneiras disso. Os biólogos sabem, a engenharia do ambiente sabe. Quanto é que isso custa? Não sei, mas o turismo, se quer explorar um determinado sítio, tem que, no final, ser capaz de repor essa situação. Senão, não vale a pena o turismo. Não vale a pena o turismo. E, portanto, eu gostava de deixar esta mensagem positiva e negativa. Há exemplos fantásticos nos Açores desta relação. O Faial, novamente, é um exemplo fantástico. A relação como se tem com a caldeira, a relação que se tem com os capelinhos, por exemplo, é um exemplo fantástico de muitas destas situações que estão aqui. Noutros casos, eu acho que está a ser um pleno desastre. A que está a acontecer, por exemplo, em São Miguel, na zona alta de São Miguel, isto para casos concretos, no Graminhais e por aí fora, em que se começa a haver centenas de pessoas a atravessarem entre feiras, a ir ao Pico Alto, ao Morro Alto, a atravessar a ilha, em trilhos abertos na natureza, o mais pristina possível de São Miguel, não é muito, mas o mais pristina possível de São Miguel, sem nenhum dividendos. O que eles pagam é o carro de aluguer, que foram lá, e as Santos compraram na tasca. E o resto não fica lá. Não há um pagamento por aqui, não há um retorno para a manutenção daqueles trilhos. Provavelmente daqui a dias estão a pedir ao seu diretor regional que vá conservar aquele trilho, ou que vá conservar aquela terceira, porque há lá muitas trocadas e há muitas exóticas invasoras naquele sítio. Portanto, eu julgo que é muito importante nós encararmos de forma muito séria o que é o turismo nos Açores. Tem, eu creio, como vos disse no início, imensas potencialidades. Nós estamos no limiar de uma galinha de ovos de ouro gigantesca. Temos que perceber isso. Temos que ser sérios, temos tecnologia, temos conhecimento, temos ciência, com raio, somos inteligentes e já conhecemos muito disto, somos capazes de organizar um conjunto de estruturas e de dialogar entre um conjunto de gente, de tradições e de culturas, mas também de conhecimento sobre as coisas, a indústria do turismo e a conservação da natureza, para encontrarmos pontos de consenso e o turismo perceber que está a usar um recurso que, se é importante e dá dinheiro, tem que dar dinheiro para a sua manutenção, porque senão é queimar a galinha de ovos de ouro. Perguntava agora à doutora Dalila, o turismo acha que procura ativamente estes destinos sustentáveis e que deem prova de ser atuantes na conservação da natureza, ou seja, o turismo pode ser uma boa razão para a conservação? Pode ser, mas eu começaria por outro ponto. Antes de haver turismo tem que haver educação. E aí, sem dúvida nenhuma, que os jardins botânicos são importantíssimos. O que o João Betancourt estava com os meninos a mostrar esta planta. Todos os meninos, de certeza absoluta, que aqui no Faial vão ao Jardim Botânico. E, digamos que em grande parte das cidades de todos os países existe um jardim botânico. Portanto, o Jardim Botânico é um sítio de educação por excelência. E sendo um sítio de educação por excelência, é onde se aprende a ser turista. E começa-se por se aprender a ser turista não fazendo no Jardim Botânico aquilo que não se pode fazer também na natureza. Desculpem. Eu comparo um bocadinho o que nós vimos no Faial, porque eu vim das flores hoje e fiquei radiante com as flores. E comparo um pouco com o que me acontecia com o Jardim Botânico, que era, eu precisei de arranjar um motivo para os jardineiros sentirem que o seu trabalho era apreciado. E para isso instituí 1 ou 2 dias de festa para que o público fosse ao jardim. Eles, nesses dias, 2 vezes por ano, têm o jardim impecável, ficam cheios, porque toda a gente diz que o jardim está lindo. E para essa entrada de pessoas, eu sempre pensei, eu tenho que pensar num número que seja sustentável para o jardim, e a partir daí não podem entrar mais pessoas. Mas, sem dúvida, que essa entrada de pessoas foi um bom motivo para que o jardim se mantivesse limpo e cuidado, e as pessoas que cuidam dele orgulhosas do trabalho que se faz. As ilhas é a mesma coisa que o turismo, não é? Portanto, as ilhas têm que estar lindas para receber o turista
E, nessa medida, o turista vem ajudar a que se faça a conservação. Porque o turista é cada vez mais, também por via da educação, um turista culto. E sabem bem diferenciar, por exemplo, entre as zonas de vegetação endémica e as zonas onde estão as invasoras. Então, sem dúvida nenhuma, que não se pode descurar estes aspectos, mesmo aqui nas ilhas. E vou um bocadinho de encontro àquilo que o Eduardo dizia. Tudo tem que ser, em certa medida, controlado, de modo a que o que há de bom não se estrague, e canalizar, eu vejo muito por onde canalizar dinheiro que pudesse vir também por essa via, que é precisamente no controle das invasoras, aspecto que nós também vemos no trabalho espetacular que aqui está a ser feito no Faial e que eu tenho a impressão que precisaria de ser feito com mais intensidade ainda noutras ilhas. Ou seja, eu que sou do continente, posso não ser tão vaidosa como vocês. Vocês realmente têm umas ilhas lindas, mas precisam de ser muito cuidadas, não é? Por todos os motivos que o Eduardo disse, ficam suscetíveis a que que a paisagem se degrade, até pode continuar bonita, porque as hortênsias são lindas, mas a biodiversidade diminui, não é? E, portanto, eu penso que há aqui um potencial nos Açores fantástico. Eu sempre disse que quando me reformasse, queria vir passar pelo menos 3 meses do ano aqui aos Açores, porque acho que é o melhor sítio do mundo, sem dúvida, e aprendi isso com um professor de enologia, porque eu sou agrónoma e tive um professor de enologia que dizia que os Açores eram o sítio mais bonito do mundo, mas tudo com muito cuidado, digamos assim. E todos os perigos de que o Eduardo falou são perigos reais e são situações que as direções regionais, que os diretores de parque têm que ter em mente, não apenas aqui no Faial, mas noutras ilhas que compõem o arquipélago. Essa ideia leva-nos agora à conservação. Estamos no limiar de uma época de extinção maciça de espécies. A ação do homem tem sido determinante nesta extinção. Perguntava ao professor Viriato qual o futuro da conservação da natureza neste contexto destas alterações globais. Penso que neste debate já apontámos algumas pistas para responder a essa pergunta. No fundo, estamos no limiar daquilo que alguns autores chamam a 6ª extinção. Tivemos 5 extinções maciças no passado, mas, sobretudo, o que está aqui em causa é percebermos que esta 6ª extinção que está, de facto, a ocorrer é diferente das outras. É diferente das outras porque não estamos a falar de extinções ocorridas pelo jogo de forças cegas da natureza, seja a colisão de corpos celestes, que seja o fenómeno do supervulcanismo. Nós estamos a falar de uma extinção que está a ser causada por forças antropogénicas, isto é, forças associadas à ação humana. Portanto, eu julgo que o que está aqui em causa, e volto à primeira pergunta que me fez, o que está aqui em causa, no fundo, é um bocadinho a imagem que nós queremos ter de nós próprios e deixar de nós próprios, não é? Ou seja, será que a nossa espécie aceita, sem pestanejar, o ser, digamos assim, uma força de extinção maciça da biodiversidade, sabendo de antemão que isso vai significar também o seu próprio suicídio? Será que nós, enfim, que estamos aqui e todos aqueles que estão neste momento, que partilham connosco o tempo e o espaço, aceitam isto como uma fatalidade? Será que tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós conhecemos, todos os valores que nós aprendemos ao longo de milhares de anos de história, não se vão erguer contra isso? Mas é isso que está, de facto, a acontecer. Ou seja, seria completamente desonesto intelectualmente
não colocar em cima da mesa a situação da encruzilhada em que nos encontramos hoje. É uma encruzilhada histórica que vai ter uma decisão muito rápida, ou seja, estamos a falar não de séculos, estamos a falar de décadas, talvez de meio século, 50, 60 anos, em que a resposta fundamental à pergunta: vamos ser capazes de ultrapassar esta fase de extinção em que entramos muito recentemente? Vamos ser capazes não de ser suicidas, mas, pelo contrário, de reorganizarmos num antropocentrismo esclarecido e inteligente as condições de possibilidade da continuação da vida, inclusive da vida civilizada humana? Ou, pelo contrário, vamos sucumbir a uma inércia, à estupidez, que também é um fator, é um sujeito histórico muito importante, não é? O Einstein dizia que só há duas coisas que são infinitas, não é? O universo e a estupidez humana, e dizia, em relação à primeira, tenho dúvidas. Não é? Portanto, isto, de facto, é de uma inteligência enorme dizer isso. Portanto, no fundo, o que diria é o seguinte: a melhor classificação do nosso tempo foi aquela que foi cunhada há uns anos atrás por um químico, enfim, e depois há um trabalho que foi feito por outros autores, mas estou a falar do Prémio Nobel de 95 da Química, o Paul Crutzen, que propôs, na linha de outros autores, mas enfim, mas foi ele que, é o ovo de Colombo, foi ele que fez um artigo dizendo: vamos chamar ao nosso tempo este nome, a era do antropocénico, a época do antropocénico, não a era, não é? Ou seja, no fundo, o que ele basicamente disse é que a humanidade tem neste momento uma capacidade de modelagem do planeta, de todos os sistemas que fazem parte do grande ecossistema, ou seja, nós temos uma capacidade de intervenção não só na biosfera, na hidrosfera, mas também na atmosfera, com certeza, mas também temos uma capacidade de modelação que já tem um registro geológico. E, portanto, ele propõe que a época em que estamos agora seja denominada como o antropocénico. Há mesmo autores que dizem que o holocénico nunca existiu e que o que temos é o antropocénico desde o final da última glaciação. Mas, de facto, o Paul Crutzen, o Will Steffen, o Hans-Joachim Schellnhuber, um conjunto de cientistas de várias disciplinas das ciências da Terra que trabalham em conjunto, que têm feito artigos em conjuntos, propõem uma coisa mais modesta, que é justamente considerar que o antropocénico começou com a Revolução Industrial. Começou a partir do momento em que nós começámos a retirar a energia dos combustíveis fósseis. Do carvão, em primeiro lugar, do petróleo, do gás natural, e agora, enfim, estamos com os combustíveis fósseis não convencionais. Não é? E que esse período tem, podemos encontrar três fases fundamentais nesta história de 250 anos, que foi enfim, o antropocénico até agora. Temos um período longo que vai até 1945-50, que é, de facto, o período da chamada Era Industrial. Depois, a partir de 45-50 até o ano 2010, sensivelmente, nós temos, de facto, a Era da grande aceleração, e é impressionante, enfim, tudo isto está bastante documentado em vários trabalhos científicos. Se nós agarrarmos em 30 e tal macroindicadores do impacto, nós verificamos que nos últimos 60 anos todos os impactos da nossa ação humana sobre o planeta são, de facto, absolutamente incomparáveis com qualquer período anterior, não é? E uma terceira fase, que é aquela em que nós estamos, que é a fase da encruzilhada, a fase das decisões, em que a questão central está em saber se vamos na inércia da entropia ou se somos capazes de ter um sobressalto coletivo e de reorganizarmos de forma muito energética e de forma muito assertiva as coisas. No fundo, aquilo que o professor Eduardo referiu há pouco acerca do turismo é válido em relação, no fundo, a esta grande questão. Ou seja, a questão fundamental aqui é que nós precisamos de ter claramente um horizonte estratégico e temos que ter uma autoridade política para impor esse horizonte estratégico. Ou seja, há tempo para o diálogo, para a concertação, mas tem que haver também um tempo para o exercício da autoridade. Todos aqueles que dizem que a resposta para a crise ambiental vai ser dada pelo mercado são mentirosos. São mentirosos, são pessoas com muito pouca formação ética e, sobretudo, com muito pouco conhecimento das coisas. O mercado é um instrumento e, quando os instrumentos se colocam no lugar da regulação, nós estamos perdidos. Portanto, se vamos deixar ao mercado a resposta à questão que a Susana colocou, então, eu digo já, vamos para a autodestruição. Não é?
Portanto, a questão central aqui é de que estou a socorrer, por exemplo, de um trabalho recente do professor australiano Will Stephan, que fez o Planetary Boundaries, as fronteiras planetárias. Ele agarrou em 9 fronteiras planetárias, por exemplo, o ciclo do azoto, o ciclo do fósforo, o uso da água doce, a mudança do uso do solo, as alterações climáticas, a perda da biodiversidade é uma das fronteiras fundamentais, a acidificação dos oceanos. Portanto, são cerca de 9 grandes fronteiras planetárias. Usou um sistema cromático de sinalização, um bocadinho como nos sinais de trânsito, não é? Portanto, o vermelho, o amarelo, portanto, e o verde. E o que é que nós verificamos? Verificamos que já estamos a entrar em algumas, por exemplo, nas alterações climáticas, no ciclo do azoto, mas também na biodiversidade, na perda de biodiversidade, já estamos a entrar no vermelho, na zona proibida, não é? Portanto, quer dizer, a pergunta que eu estou a responder à pergunta que me fez, dando este quadro um bocadinho mais vasto, porque me parece que a biodiversidade é um indicador de sucesso ou de insucesso da pergunta maior, que é de saber se vamos estar num planeta habitável daqui a 100 anos ou não. Não é? Portanto, é que esta que é a questão Parece central. que não vamos no bom caminho. Portanto, eu julgo que nós temos todos os instrumentos para conseguir encontrar uma resposta positiva. Agora, nós temos que encontrar um ponto de Arquimedes, uma alavanca. E eu continuo a considerar que essa alavanca passa pela política. Passa pela capacidade de encontrarmos uma resposta política que implica sistemas de governação global. Por isso é que, enfim, estou tão triste com o que está acontecendo na Europa, porque a Europa deveria fazer parte da solução e parece que está a fazer parte do problema, quando a Europa não se consegue governar numa coisa tão simples, que é fazer uma união monetária, que é combater uma crise económica de segunda categoria, que é, no fundo, criar um sistema que funcione, de governação democrática. Enfim, nós ficamos assustados. Se a Europa, com todos os recursos, não consegue encontrar um modo de habitação, será que seremos capazes de enfrentar um desafio muito maior, que é o desafio da crise global do ambiente, que passa pela questão da biodiversidade, mas nós temos recursos económicos, temos recursos de conhecimento, precisamos dessa vontade política. E eu termino já dizendo o seguinte: se nós olharmos para a história da humanidade, nós encontramos, eu julgo que o grande, vou dizer uma coisa que pode surpreender alguns dos presentes, que é o grande paradigma não é económico, é um paradigma político e é um paradigma militar. Ou seja, se nós formos capazes de perceber que a crise ambiental é uma ameaça à nossa segurança ontológica, e se percebemos que a crise ambiental é um inimigo, e se formos capazes de nos erguermos contra esse inimigo da forma como, ao longo da história, os povos têm sido capazes de se erguer contra inimigos físicos concretos, nós podemos ter uma saída. Não é? Portanto, enfim, eu não estou a inventar nada de novo. Por exemplo, um ecologista norte-americano, um veterano, o Lester Brown. Lester Brown dava, há uma década, o exemplo, falando das alterações climáticas, dizia ele que se nós fizermos, perante o desafio das alterações climáticas, que está totalmente associado ao desafio da biodiversidade também, o que fizemos na América em 41, quando entramos em guerra com o Japão e com a Alemanha, se nós formos capazes de copiar 50%, 20% disso, nós vamos ter a sustentabilidade. E é verdade, nós analisamos que a América em 41 tinha um exército também do exército da Suíça. Tinha uma economia totalmente pacífica. E em 43, em menos de 2 anos, a América era, de facto, a maior potência militar do mundo. Tinha construído 100 porta-aviões, não é? Tinha construído mais de 100 mil carros de combate, 40 mil aviões, não é? Portanto, quer dizer, se nós conseguirmos fazer metade disso em energias alternativas, em mobilidade sustentável, no fundo, em ordenamento do território efetivo, evidentemente que nós conseguimos encontrar uma resposta positiva. Agora, não vamos mascarar as coisas. É difícil porque porque o grande inimigo aqui somos nós próprios. Não é? Ou seja, o inimigo aqui é um inimigo interior. Não é? Está identificado.
professor Eduardo Dias escreveu: os Açores estão num virar de página, sem excluir o passado, a compreensão do valor natural endémico começa a perdurar sob visões exóticas. Que valores é que estamos a passar às novas gerações para que este paradigma se torne realidade? Olha, eu sobre isso gostava de dizer o seguinte. Mais perto do microfone, não se está a ouvir. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu fui um privilegiado, ou sou um privilegiado, ou sinto-me um privilegiado a ver este momento. Acho que este momento, quer dizer, esta fase da minha vida, tem sido estes meus cerca de 30 e tal anos destas atividades, tem sido uma permanente mudança de ver coisas a acontecer, de fazer parte da história aqui nos Açores. E sobre isso, eu julgo que nós estamos, neste momento, num ponto que eu costumo dizer à moda dos Açores, entre o cais e a lancha. Eu não sei se conhece o ponto do cais e a lancha, já muita gente não se lembra do cais e a lancha, quando vinham cá o Santa Mário e o Ponta Delgado, e a gente tinha que desembarcar nas lanchas para o cais. E havia um momento de absoluta indecisão, ou de decisão, em que a gente estava em cima do cais, via a lancha para baixo e para cima, e tinha que saltar para a lancha, e agora é que eu vou para a lancha, ou agora é que eu fico no cais. Ou seja, eu fico no cais ou vou para a lancha. E a Concepção Natureza estamos aqui. Estamos neste ponto de viragem da Concepção Natureza. Nós chegámos à segunda metade do século XX, de certa maneira, nos Açores, não sei se há muitos territórios que têm esta história para contar, de que, com uma profunda transformação da paisagem, com as áreas naturais pristinas ainda existentes, e muitas delas as últimas da Europa, mas por um fenómeno completamente diferente, que já aqui foi tocado. No continente europeu, o homem fez parte do processo de construção da natureza depois das glaciações. Nos Açores não fez, territórios completamente ausentes do homem. Nós usámos esses recursos, como dizia há bocadinho, de uma forma, enfim, quase colonialista, não percebendo, por vezes, o valor e a importância que eles tinham da nossa visão cultural. Era assim que entendíamos as coisas. E o que é curioso é que chegamos ao século XX e os dados que nós temos, esta verdade não será completa, mas os dados que nós temos é que a extinção de espécies nos Açores tinha sido muito reduzida. Ou seja, nós temos documentado a extinção de uma planta vascular, semi-extinta, algures nos herbários, ainda há umas coisas por aí nas sementes, mas completamente extinta enquanto organismo vivo. E agora sabe-se há pouco tempo que teremos extinto 2 aves que existiriam e que, de facto, o Gaspar Frutuoso, quando eu vi esse artigo, lembrei-me, Gaspar Frutuoso, em determinada passagem, diz que, ao descrever a avifauna dos Açores, diz que há uns pombos tolos na serra que se apanham à mão e que as pessoas andam atrás deles para os apanhar. Se calhar era dessas galinhas que descreveu agora em Fossas, que fazia parte desses pombos tolos. Não há muito mais registros de extinção. Terá sido muito mais espécies que não chegaram a ser inventariadas, que não chegaram a ser conhecidas. Gaspar Frutuoso, um século depois, é relativamente detalhado na flora dos Açores, pelo menos na flora mais macro, não é? nas plantas vasculares, e não refere, com exceção de uma planta que eu não percebi qual é, para algumas ilhas, ele fala de que existe nas ilhas uma malva gigante nas serras, de onde se pendura aos porcos quando se vai abrir. Portanto, antigamente, os porcos estavam nas zonas altas, nos terrenos baldios, e muitas pessoas, quando era para bater o porco, era mesmo ali, batia-se o porco, pendurava-se do mar, fazia-se a limpeza, já havia a carnina limpa para baixo, portanto havia uma malva gigante. Eu não conheço nada nos Açores que se possa assemelhar minimamente a uma malva de onde se possa pendurar porcos. Portanto, há estas discussões, mas não muito mais do que isso. Para o nível que nós alteramos o meio ambiente, o nível de extinção é absolutamente fantástico. Como é que aconteceu? As Canárias, por exemplo, têm um historial de extinções muito maiores, um problema muito maior de extinção, a Madeira também por aí. Portanto, é curioso como nós chegamos aqui, julgo que tem a ver com o habitat dos Açores. E nós fomos muito empurrados no início por processos políticos, primeiros processos internos de vivência dos Açores. Nós precisámos de sobreviver numas ilhas absolutamente isoladas. No século XV, século XVI, século XVII, chegar aos Açores é difícil, são 3 a 5 dias de barco por aí abaixo para chegar aos Açores. Portanto, quem vivia cá tinha que viver dos recursos que as ilhas lhe davam. Ainda hoje tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Eu tenho percebido isso, porque nós temos sempre a visão
e principalmente quando somos novos, quando eu era novo, de que nós estamos no pior momento da história para a conservação da natureza. E vamos lutar contra isso e por aí fora. Tenho construído, como disse há bocadinho, como referiu há bocadinho, alguns modelos da vegetação e das plantas, e uma das coisas que nós precisamos na construção destes modelos é um objetivo final, quer dizer, estruturar um modelo para perceber onde é que isto vai chegar, os processos dinâmicos, a recuperação da vegetação, ou os tipos de floresta, onde é que vai chegar. Precisamos do tipo final, do modelo final de construção. E em muitos sistemas dos Açores que nós vemos hoje, eu estava convencido que havia um determinado tipo que a gente via, que a gente conhecia, íamos às zonas pristinas, às trofeiras, à floresta, e seriam aqueles tipos finais. Com alguns indicadores pelo meio de receio, nós pusemos a trabalhar, um grupo ali na Universidade, em imagens antigas dos Açores. Como é que era a paisagem dos Açores desde que há documentação para ela? E chegámos ou estamos a chegar a esta conclusão, que já a memória curta do homem, normalmente nestas coisas também, de que o impacto sobre o território, o maior impacto que nós temos documentado, terá ocorrido nos Açores provavelmente até ao fim da Segunda Guerra Mundial, grosso modo. As paisagens do fim da Segunda Guerra Mundial, quer em fotografias, quer em algumas fotografias aéreas, mostram-nos uma quase completa desarborização dos Açores todos. Algumas ilhas quase completamente desarborizadas. A Graciosa, Corvo, por exemplo, praticamente não há uma árvore nessas áreas. Se lembrarmos que antes do gás tudo se cozinhava com lenhas e que a maioria das ilhas tinha pouca quantidade, percebe-se um bocadinho este desespero. Há escritos, por exemplo, de que a Graciosa trocava a água ardente com a ilha do Pico por lenhas. Iam barcaças de lenhas do Pico, iam barcaças de água ardente da Graciosa para o Pico para trocar lenha. Tal era a necessidade de madeira que a ilha tinha. E, portanto, acho que o grande impacto que provocámos sobre os Açores foi nessa altura. Poderão dizer, e os desbravar das terras da União Europeia e as máquinas que foram para as pastagens altas. Eu conheci muitas dessas pastagens altas antes de elas serem pastagens. Eu, em miúdo, andava pelas serras dos Açores, até algumas têm fotografias dessas zonas, e eram claramente vegetação já de uma recuperação que estava a haver dos animais que andavam no baldio, das vacas, dos porcos que andavam nas zonas altas e comiam nessas florestas. E agora as imagens, como vos digo, dos anos 40 vêm comprovar esse impacto. Isto para dizer o quê? De que nós chegamos aos anos 70 e aos anos 80 numa clara recuperação dos ecossistemas dos Açores. Se não necessariamente da vegetação nativa, que agora começou nos últimos anos, seguramente sobre uma coisa que é muito importante falarmos aqui, e de que é das funções que a natureza nos dá, dos processos, dos serviços que a natureza nos dá. Porque se quisermos, há aqui vários níveis de entendermos a natureza. É muito bonito falarmos de uma floresta de Lauro e Silva e é muito bonito falarmos das plantas endémicas. Mas nós, antes disso, seja com plantas endémicas, seja com plantas exóticas, seja com árvores plantadas, nós precisamos dos serviços que uma floresta nos dá ao produzir solo. Nós precisamos dos serviços que uma floresta nos dá, seja ela qual for, a regular a água. Nós precisamos dos serviços que a vegetação nos dá a delimitar a paisagem, a constituir a paisagem. Portanto, há vários níveis da natureza, o nível do serviço, em termos do grande sistema a funcionar, o nível depois do pequeno ecossistema, da floresta A, B ou C, e depois, eventualmente, o nível das plantas endémicas, da biodiversidade local. Mas temos aqui várias compreensões e várias prioridades a encarar isso. E nós chegamos nos Açores, agora, a este momento, como vos digo, num ponto de viragem. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque nós conseguimos, nestes últimos, devo dizer, 10 anos, tem sido um prazer imenso viver esta época, porque eu vivi a época em que eu fui quase terrorista ambiental, e não é em sentido figurado. Eu andei a partir umas caterpillars e a meter-me à frente de umas máquinas e não passa. Desde essa altura, e principalmente nos últimos 10 anos, há uma consciencialização sobre a natureza brutal. A prova desta sala e destas comemorações dos 30 anos do Jardim Botânico é prova disso mesmo. A dinamização que está a haver nesta ilha, em torno do Jardim Botânico, é prova do quanto evoluímos. Há 30 anos atrás, esta sala estava vazia ou estava cheia de gente do contra que estava aqui para nos debater e para nos tentar contradizer. Eu não estou a dizer isto por brincar, estou a dizer a sério. Ainda vamos abrir um espaço para perguntas. Já vou terminar. Deixa-me só terminar isto. Há 30 anos eu fiz o primeiro congresso de conservação da natureza nos Açores, que se chama Jornadas Atlânticas de Proteção da Natureza, em que ficaram os canarinos, madeirenses, 300 e tal pessoas numa sala, num congresso. De açorianos, grande parte do que lá estava eram pessoas para contradizer aquilo que a gente lá estava a dizer.
Isto aconteceu, de facto, nos Açores. Portanto, demos um passo imenso. Demos um passo recentemente imenso, e eu orgulho muito disso, com a construção dos parques naturais. Era uma falha imensa que nós tínhamos. Não tínhamos um sistema de áreas protegidas eficaz nos Açores. Tínhamos um faz de contas com as reservas florestais, não tínhamos um sistema. Temos agora. Portanto, nós temos uma universidade a trabalhar intensamente nestas áreas. Portanto, nós temos formação das pessoas e sensibilidade. Nós temos formação dos decisores políticos e dos gestores nestas áreas. Nós temos um conjunto de planeamentos a funcionar nestas áreas. Nós temos um know-how imenso, e mais uma vez eu elogio o Jardim Botânico, na manipulação e na conservação das espécies. Parámos a conservação. Eu acho que neste momento, tirando uma ou duas espécies, nós podemos, de certa maneira, despreocupar-nos com a possível extinção de alguma espécie, pelo menos em termos de plantas. Todas elas estão resguardadas, grande parte delas, e já foi dito aqui, as mais perigosas estão em bancos de sementes, já estão salvaguardadas. Podemos descansar isso. Qual é o ponto de viragem? A conservação, eu posso começar com esta pergunta, a conservação da natureza é sustentável ou não? Nós seremos capazes, depois do projeto LIFE que aqui foi trazido, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nele, e espero que seja aprovado francamente, e depois dos 5 anos ou dos 4 anos que ele vai funcionar, nós vamos ser capazes de garantir a sustentabilidade da conservação da natureza ou não? Isto é, a conservação da natureza que nós temos até agora não pode continuar. E não pode continuar porque nós não temos 4 ou 5 milhões para aplicar numa espécie. Que foi o que custou, por exemplo, a conservação do priolo. Não temos, é impossível. A conservação da natureza não pode custar isso. Não custa. A conservação do priolo, enquanto o homem não cá chegou, não custava nada. A conservação das espécies endémicas, antes de nós cá chegarmos, não custava nada. O que é que quer dizer com isto? Nós temos que dar o salto de gerir as espécies, de intervir nos sistemas, para ser capaz de colocar os sistemas a funcionarem na sua natureza. Uma floresta não precisa de injetar lá recursos humanos para que ela salvaguarde a si própria. Já fez isso durante milhões de anos. Uma floresta mantém as suas espécies, mantém a evolução dessas espécies e mantém a conservação do que é importante lá estar. Nós temos que devolver à natureza a capacidade dela gerir a si própria e de manter o sistema, os recursos a funcionar. Através do planeamento, através do salto de proteger a espécie para proteger o habitat, através da capacidade que nós temos de respeitar os espaços e a partilha da biodiversidade entre o que é que eu chamo que é a terra dos homens e aquilo que é a terra das árvores. Temos que perceber onde é que é esse equilíbrio, trazer eventualmente mais árvores para o espaço do homem e saber gerir a natureza também como um recurso natural. Quer na conservação da água, dar valor a estes elementos. E a partir do momento que as trofeiras tiverem valor real, em que quem tem uma trofeira como seu terreno receba, porque está a proteger as águas do bem público, ele não precisa pôr lá pastagem. Porque aquele espaço está a dar o rendimento que a pastagem também daria. Portanto, há uma necessidade de nós compreendermos os serviços, de valorizarmos estes serviços, e está a acontecer com o turismo. Está a acontecer com a mudança da PAC. A agricultura da União Europeia mudou de uma visão da produção intensiva para uma visão da qualidade. Eventualmente, daqui a dias vale muito a certificação do produto açoriano que foi cultivado ou foi produzido, como está agora a acontecer com a madeira da criptoméria, em gestão sustentável. Há um incremento de valor sobre isso. Podemos reduzir as áreas de uso, aumentando o valor do produto que vamos lá fora, por ele ter uma determinada chancela. Somos capazes de fazer isso? Se formos capazes de fazer isso, e principalmente de pôr a natureza a conservar-se a si próprio, e ainda a dar rendimento para nós temos ganho a conservação da natureza. É um legado que se deixa às futuras gerações. Professora Dalila, há pouco já falou na conservação e na relação com o turismo, agora perguntava-lhe exatamente, na sua opinião, qual é então o papel dos jardins botânicos na conservação da biodiversidade, uma vez que já também foi aqui falado nas plantas vasculares. Há mesmo um relatório de 2016 editado pelo Jardim Botânico de Inglaterra que faz esta análise e que conclui que 1 em cada 5 espécies de plantas vasculares estão ameaçadas de extinção. 1 em cada 5 espécies de plantas vasculares estão classificadas dentro dos perigos da extinção pela IUCN. Ou seja, não é a mesma coisa que nós sabermos que 1 em cada 5 espécies vai desaparecer. Estão ameaçadas. É muito diferente. E esse tipo de ameaça é por serem vulneráveis ou por estarem provavelmente em perigo, por estarem, por exemplo, na periferia de uma cidade ou realmente por uma ameaça mais evidente.
Eu continuo a ser mais otimista do que isso, e o nós classificarmos assim essas plantas é meio passo andado para que elas não se extingam. Talvez o pior seja precisamente todas as outras que ficaram fora da classificação. Acredita que ficar? Porque há muitas espécies que ficaram fora da classificação. Nós, vamos ver, pensando nos jardins botânicos e nos botânicos. Os jardins botânicos são feitos por botânicos, em primeiro lugar. Sem dúvida nenhuma que tem que haver pessoas que saibam de botânica nos jardins botânicos. E são os botânicos, relativamente às plantas, que fazem as classificações. Seja estas classificações a nível da conservação, seja ao nível taxonómico, no simples nome que se dá à planta. Logo aí nós sabemos, por exemplo, que há muitas plantas que estão por classificar e há outras que são sinónimos e, portanto, digamos que o número de plantas que se conhece pode ser maior, por um lado, por aquelas que estão a classificar, mas também, por outro lado, pode ser menor porque há sinonímias. Tudo é relativo, porque acho que nós somos relativos no nosso conhecimento. E portanto, há aí uma série de conhecimento, e aí o Pedro Casimiro dizer a toda a gente: é preciso estudar, é preciso estudar, é preciso estudar, e é preciso saber identificar plantas, é muito importante. Para saber identificar plantas é preciso saber outras coisas, e hoje mais ainda é preciso conhecer-se a nível genético. A parte de DNA, por exemplo, hoje é essencial para se ter a correta identificação de um táxon, e tudo isso está relacionado com os botânicos e implicitamente com os jardins botânicos. Pois os jardins botânicos são lugares que, para além de serem feitos por botânicos, são lugares dados hoje em dia para, essencialmente para a educação, como eu já referi, e para a conservação ex situ. E hoje em dia também, de um modo geral, trabalham todos para o mesmo fim, que é a conservação da biodiversidade nos fins que foram implementados primeiro pela Convenção do Rio, em 1990, e isso o Eduardo sente o bom que foi trabalhar nestes 30 anos, possivelmente é porque também houve a Convenção do Rio em 92, porque foi a Convenção do Rio que trouxe o projeto da Diretiva Habitats para a Europa e a implementação da Rede Natura 2000, e o avanço que a ciência a nível da flora teve nessa época foi enorme, enorme. Nós, digamos que em 94, quando começámos a receber dinheiro para ir para o campo, a estudar os nossos habitats, penso que foi uma experiência que para todos nós foi fantástica. Até aí, nós para irmos para o campo fazíamos prestações de serviços. E foi as prestações de serviços, a fazermos estudos de impacto ambiental e outras coisas do género, que fazia com que nós conhecêssemos o território até aí. Portanto, pela primeira vez, nós tivemos dinheiro para estudar a natureza nos anos 90. E durante um bom período tivemos o dinheiro necessário e fez-se um trabalho incrível que está a ter os seus frutos agora. Portanto, agora é como quando nós pensamos nestes lives, porque todos estes lives são, ao fim e ao cabo, derivados desses projetos que nessa altura se desenvolveram. Portanto, a partir daí, a partir da Convenção da Biodiversidade, houve vários princípios que foram estabelecidos e formaram-se diversos grupos para trabalhar para a conservação da biodiversidade. E a BGCI, a Botanical Garden Conservation International, do qual fazem parte 800 e tal jardins botânicos, dos quais o meu Jardim Botânico da Ajuda e o Jardim Botânico do Faial também é associado, como que dirige uma banda enorme,
no sentido da conservação da biodiversidade, a que depois se associam os jardins botânicos americanos, os jardins botânicos asiáticos, os jardins botânicos africanos, e há essencialmente à volta de, são 16 os grandes objetivos que todos nós tentamos atingir, e os jardins botânicos têm um papel preponderante dentro desses 16 objetivos, precisamente na conservação ex situ, e por isso a grande importância dos bancos de sementes e na educação. E a educação é aquilo que de melhor nós podemos fazer num jardim botânico a baixo preço. Só precisamos de ensinar aos meninos aquilo que nos vai na alma e aquilo que sabemos que deve ser feito. E as crianças apanham com muita facilidade. Eu nunca me esqueço que, quando vim ao Faial, pela primeira vez, foi a Rosana que me andou a mostrar, com 11 anos, as plantas endémicas aqui da ilha. Ela tinha 11 anos e ela conhecia-as. Portanto, o que nós temos que fazer é mostrar aos meninos o que é importante. E começa nos 3 anos. Um nome simples que seja, eles decoram, um de cada vez. A minha neta é fantástico, porque eu não consegui passar isso à minha filha, que gosta de fazer televisão e outras coisas mais, mas a minha neta pergunta-me os nomes das flores. E depois tem 5 anos, e depois vai mostrar aos outros meninos o que sabe acerca das flores. Isso para mim enche-me a alma, independentemente de ser avó, o estar a transmitir valores naturais, coisas simples. Não precisamos de ensinar grandes coisas, as coisas simples, sei lá, como por exemplo aquilo que nós chamamos no continente a betadine, que é o suco de uma planta do Clidonium majus e que serve para sarar as feridas e que os passarinhos, as andorinhas usam para curar os olhos dos passarinhos bebês. São essas coisas simples que nós podemos ir ensinando e que ficam. Que são veículo de transmissão também das crianças. E, portanto, o papel dos jardins botânicos, nesse sentido da educação, para mim, é incrível. E na conservação ex situ, é fantástico também pela fonte que é de garantia de conservação dos táxons que nós conhecemos. Há histórias já muito grandes de espécies que foram recuperadas, e a Myosotis azórica, aqui na ilha é um dos casos, e outras por exemplo, há uma planta, lembro-me que há uma silene de litoral na zona de Barcelona que se extinguiu e que se foi buscar ao banco de sementes porque o velho Oleoso se lembrou de que lá na coleção do Jardim Botânico que ele tinha as sementes e recuperou. Portanto, isso sem dúvida que é importante. E depois há mais a participação que nós temos na listagem das plantas e no uso sustentável das plantas, e nesse sentido é interessante, porque há jardins botânicos com as suas hortas e em que o restaurante usa só os produtos feitos de modo sustentável, por exemplo. Portanto, mas também está relacionado com a educação, ao fim e ao cabo. Portanto, eu não sei se os meus colegas concordam comigo, mas na base de tudo está a educação. E a educação, pelo respeito pela natureza, amplia-se e é a mesma que nós temos que ter uns com os outros. Se nós nos soubermos respeitar, de certeza absoluta que sabemos também respeitar a natureza e, naturalmente, se matarmos menos formigas, por exemplo, sei lá, estamos também a viver com elas, não é? E isto, uma maneira portanto, figurativa, não é? De que não precisamos de matar tudo o que é indesejável. Desculpem, só para acabar, nós no continente temos um grande professor, que é o professor Ribeiro Teles, arquiteto paisagista, e que há muitos anos eu fiquei num jantar ao pé dele. Eu era miúda, tinha para aí, sei lá, os meus 30 anos. E ele perguntou-me em que é que eu trabalhava. E eu disse-lhe que em herbologia. Herbologia, então o que é que a senhora anda a estudar? Ando a estudar as infestantes da vinha. Infestantes? E porquê é que elas são infestantes? Será que não são tão úteis como a própria vinha? E agora que estou velha,
penso que ele tem toda a razão. E um destes dias neguei-me a pôr um título de Infestantes da Vinha, porque ao lado está o pomar e está a vinha e os agentes polinizadores, onde é que eles estão? Se não forem nas infestantes da vinha, não é? Portanto, é a flora espontânea da vinha. Portanto, a nossa maneira de pensar, sem dúvida, que para além de outras coisas, nestes 30 anos também se modificou. E penso que é melhor passarmos às perguntas dos nossos assistentes. Do nosso público. Do nosso público. Abrir então aqui um espaço para perguntas do público aos nossos convidados. Quem tem alguma questão a colocar? Dr. Fernando Menezes. Tem ali o homem dos ofícios. Eu vou ser muito breve porque já são 11h15 e eu devo dizer que estou, digamos, fascinado com este colóquio, com este debate. As pessoas que intervieram são, de facto, conhecedores desta matéria. Eu sou um homem de direito e de letras e, portanto, não percebo nada disto. E estas coisas, de facto, são absolutamente indispensáveis e notáveis. Queria também cumprimentar o João Melo e o diretor regional pelo trabalho que desenvolveram e dizer-vos que fiquei tão fascinado quanto preocupado. E vou ser muito prático. Nós andamos nesta terra já há algum tempo a clamar que venham para cá aviões carregados de pessoas, low costs, charters, todo o ano, etc, etc. E eu pergunto, perante aquilo que disse o professor Viriato e o professor Eduardo, como é que vai ser isto? Eu tenho ali uma casinha no Pico, na Areia Larga, e às vezes penso assim, o que é que vai acontecer quando eu sair daqui, abrir a porta e tiver aqui 500 chineses com máquinas fotográficas fora da porta? Para onde é que eu vou fugir? Portanto, isto coloca-me aqui a questão de saber qual é a carga possível em cima destas ilhas. O professor Viriato disse que o turismo já era o 5º problema, creio eu, se percebi bem, da Europa. O Eduardo traçou ali alguns cenários muitíssimo preocupantes. E, portanto, o que eu gostava de vos perguntar é quais são, efetivamente, os perigos do turismo em massa, o que devemos fazer para controlar isso. E aqui eu também estou um bocado de acordo com o que disse o professor Viriato. A questão tem que ser política, objetivamente tem que ser política. Deixemos de tretas, deixemos-nos dos mercados e da mão invisível, porque essa gente só destrói. E há por aí alguns indícios disso, projetos ou pensamentos, pelo menos para grandes hotéis no Pico e acolá, e eu não sei se a gente não deve pensar seriamente, mas muito seriamente, nestes assuntos. Como o Eduardo disse, a paisagem ninguém paga por ela. O mar, a mesma coisa. E começa a haver aí muita empresa e muita gente com pura cobiça. Com pura cobiça. Ora, eu disse há bocado que era um homem de leis e vou socorrer-me da lei para vos dizer o seguinte. O Eduardo disse que tinha que haver aqui algum tipo de compensação. Eu também parece que sim. E eu pergunto-me, ou melhor, eu interrogo-me a mim próprio, se no âmbito da lei das finanças das regiões autónomas, nós não devíamos ter mesmo um imposto ambiental. Se Lisboa arranjou um imposto para quem vai para Lisboa e quem dorme em Lisboa e que levantou uma polémica enorme, porque é que nós, açorianos, não podemos ter um imposto ambiental para quem nos visita? E para termos, enfim, alguma possibilidade material, algum rendimento para recuperar os nossos trilhos, para recuperar a montanha do Pico, para limpar o lixo que deixam por aí, etc, etc. Bom, isto sem elucubrações talvez um pouco loucas, ou talvez decorrentes da preocupação que eu sinto com o que se vai ouvindo falar por aí. Muito obrigado. Coloca a pergunta concretamente ao dos convidados. Posso fazer uma sugestão? É talvez ouvirmos mais algumas perguntas e depois respondermos, talvez.
Por causa da entrada à hora, não é? Com certeza. É uma sugestão. Acho que sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém quer colocar mais questões? Parece que não. Doutor Fernando Menezes, a quem é que colocava A quem quiser responder. Muito obrigado pela pergunta, muito interessante e julgo que é uma pergunta que permite recuperar alguns pontos, de facto, que todos nós aqui que participámos no debate até agora introduzimos, todos nós, todos os três. Acho que há aqui alguns conceitos, digamos assim, que ajudam a situar a resposta. O primeiro tem justamente a ver com esta questão dos serviços ambientais que se prendem, no fundo, com a economia ecológica e que, no fundo, se prende também com um outro conceito que não chegámos a introduzir aqui, mas a introduzo agora eu, que é o da internalização dos custos ambientais. Ou seja, muito embora eu tenha começado a minha intervenção neste debate dizendo que me parece que a economia ecológica é instrumental, não é? Portanto, ou seja, que os valores mais importantes que estão aqui estão num plano superior ao da economia, todavia, quando nós fazemos política e quando fazemos políticas públicas e quando fazemos iniciativas económicas, temos que encontrar, de facto, a linguagem económica também. E penso que a sua pergunta vai inteiramente nesse sentido, não é? E nessa medida, eu julgo que, pegando também naquilo que o Eduardo referiu há pouco, acerca do momento em que se encontra a Região Autónoma dos Açores, ele fez isso com conhecimento de causa que eu, de facto, evidentemente não tenho, eu penso que está na altura, justamente, de tudo isso ser pensado. Tudo isso ser pensado do ponto de vista da conservação e na sua pergunta está o conceito que me parece válido, que é o conceito de capacidade de carga, não é? O conceito da carrying capacity. E nós estamos a ver, ainda ontem tive o prazer de estar no Pico Ilha e no Pico nas faldas, na Casa do Pico, não é? Cá embaixo, na Casa da Montanha, e fiquei muito contente por saber que neste momento existe uma capacidade de carga, não é? Portanto, eu penso que não vou cometer nenhum erro, o João Melo que me corrija se eu disser alguma coisa errada, mas penso que neste momento a capacidade máxima do Pico são 160 pessoas num determinado momento, ou seja, os grupos de subida não podem ter mais do que 15 elementos e, na totalidade, não podem estar mais do que 160 pessoas. Eu recordo que fiz a minha ascensão ao Pico em 2003 e, tanto quanto me recordo, na altura não existia, digamos, essa regra. Não é? O que significa que a conservação da natureza, a gestão das áreas protegidas, são processos de aprendizagem coletiva. Não é? E isto é extremamente positivo porque pode ser que daqui a uns anos ou daqui a uns meses esses números até sejam alterados. Pode haver uma subida ou pode haver uma descida desses números, não é? Mas isto acontece nos Açores como acontece em qualquer parte do mundo. Ainda há muito poucas semanas tive o prazer de estar em Aroca, nos passadiços do Rio Paiva, que tem alguns aspectos semelhantes a estas experiências que estamos aqui a tratar. Aroca é um concelho que também escolheu uma estratégia baseada nos geoparques e depois alargou por outros domínios, não é? Nomeadamente os passadiços, que é uma área de visitação, mas os passadiços, quando abriram, não tinham limites, não é? Portanto, houve um incêndio que não teve origem nos passadiços, um incêndio florestal, que no ano passado queimou uma parte do passadiço, são 8,7 km. Teve lá um mês. E neste momento sabe perfeitamente que há controle. As pessoas compram na internet, pagam €1 e não pode haver mais do que 3.500 pessoas nos 8.700 metros do passadiço. Ou seja, havendo vontade política e havendo capacidade de servir o interesse público, as coisas conseguem realizar-se. Não é? Eu julgo que o grande problema de uma região, como é o caso dos Açores, que está a passar de uma fase ainda preliminar de turismo como indústria para uma fase mais consolidada, é a questão fundamental de quem é que vai ter a iniciativa económica. Quais são, digamos, os limites? Se vamos criar uma situação em que essa iniciativa económica vai permitir uma
partilha da riqueza gerada, uma difusão e uma internalização na economia local e nas pessoas que vivem na região autónoma dos Açores dos proventos que vão ser gerados por essa atividade, ou se vamos usar um modelo que é usado em muitos sítios, que é de oferecer, como já foi dito, não é? Oferecer a grandes empresas, nacionais ou internacionais, a iniciativa para explorar os recursos da região. E esta é uma questão política. É uma questão que cabe ao Governo Regional, cabe ao Parlamento Regional, legislar no sentido de criar linhas vermelhas. Se efetivamente não queremos, na região, entregar aquilo que foi conservado em 500 anos de povoamento humano a empresas que tanto trabalham aqui como trabalham na China ou em qualquer parte do mundo, então que se discuta, que haja uma discussão sobre política pública de turismo, em que a conservação da natureza seja um dos critérios, não apenas o único, mas um dos critérios fundamentais. Porque sem essa conservação o turismo não é sustentável, não é? Agradeço a pergunta por voltarmos a este assunto, que aliás é o tema deste debate e, portanto, permite aprofundar um bocadinho mais este tema. E estava aqui a fazer contas de cabeça a pensar no seguinte. Julgo que é importante refletirmos. Grande parte dos momentos de desenvolvimento dos Açores, até agora, foram dos impostos. No caso concreto, o crescimento pós-adesão à União Europeia foi, em grande parte, o modelo que tivemos imposto pelo modelo das diferentes políticas agrícolas comuns, e o que a região fez foi, em grande parte, responder a esses modelos, na sentido de maximizar as capacidades de absorver e de se integrar nesses modelos. Para trás, um bocadinho a mesma coisa, foi a procura da laranja que levou a grande, não tivemos muita escolha. O turismo é, talvez, o primeiro momento em que os Açores têm conhecimento da sua realidade, têm uma capacidade autónoma e política, portanto, de gestão própria, têm um conhecimento do fenómeno, porque ele não é novo, 300 exemplos, e têm, eventualmente, a responsabilidade de encontrar um modelo político para enquadrar o desenvolvimento do turismo no seu próprio desenvolvimento. Como é que isso faz, eu não sei. Julgo que nós temos que refletir e temos que, eventualmente, ser suficientemente inteligentes para encontrar, como vos digo, o modelo político, qual é a relação? É os privados que vêm fazer o movimento? É o apoio do público? E as empresas privadas pagam alguma coisa? Qual é o modelo que nós queremos? É completamente o Estado a fazer, e os guias passam a ser do Estado. Há aqui um conjunto de modelos possíveis, mas que não temos que, de facto, refletir, sabendo as consequências disso, sabendo que o caso da Madeira são grande parte das empresas externas. Isso é consciente na Madeira, como sabem, não é? Foi política da Madeira, já foi para os grandes hotéis, venham cá construir, fazer as vossas empresas na Madeira, nós queremos. É uma opção política. Neste momento, não sei se nós temos uma clara opção, temos algumas regulamentos sobre isso, certamente que a Direção Regional do Turismo tem alguma questão pensada, no turismo como um todo, no turismo de natureza não sei se não estamos um pouco, e aí o meu alerta, a ir na maré. O que está a acontecer, os movimentos que vão aparecendo, o whale watching deu certo e agora toda a gente faz o whale watching, todas as empresas, há um regulamento que condiciona isso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do turismo não conheço um modelo onde ele se enquadra político. Nas áreas naturais passa-se um bocadinho a mesma coisa. Eu vou-vos contar uma experiência que tive, e agora estou a meter claramente a foice em Ceará. Eu quero chegar a meter a foice em Ceará porque não percebo nada do turismo, não sou, e portanto tenho alguma dificuldade em criar um modelo e deixaria de facto para a reflexão de quem é isso, qual é o modelo que se ajusta aos Açores. Mas queria chegar a isto. Eu queria-vos contar esta história. Eu, de vez em quando, por simpatia, pedem-me que eu acompanhe alguns grupos, principalmente gente ligada às universidades ou institutos, que partilho com eles algumas das coisas aqui dos Açores nessas áreas. Eu tive o prazer, há algum tempo atrás, de acompanhar um grupo de reflexão do Instituto Nacional de Cultura. Portanto, estamos a falar de um conjunto de pessoas da nata da cultura portuguesa que vieram aos Açores e que eu tive o gosto de os acompanhar e discutir com eles, aprender imenso com eles, mas também de ceder algum conhecimento nosso. Como imagino, em muitos sítios, que era mais a minha área, eu parava, explicava um pouco da minha experiência ali, perguntas, respostas, que interessante, que bonito, e por aí fora, ficávamos por ali. Alguns deslumbrados e tal, como é habitual nestas coisas. Quase no fim do percurso, já na terceira, nós parámos no Casvaquinha, que muitos conhecerão, e que tem o senhor, de forma inteligente, não é? Uma parede forrada de hortenses,
de um azul intenso, roxo, um dos lados, o autocarro parou, e eu, sem dizer nada, toda a gente saiu de repente, pegou nas máquinas e virou o cu para nós e puseram-se todos a fazer fotografias. Eu não preciso dizer nada, não preciso conversar, mas toda a gente ficou absolutamente embasbacada, motivada, interessada naquela natureza das hortênsias. Por muito que eu tivesse explicado a importância das floras endémicas e das espécies nativas e por aí fora, a gente, com todo o mérito que elas merecem, foi as hortênsias que os cativou. O que é que eu quero dizer com isto? Vale a pena atravessarmos a Serra de Santa Bárbara ou atravessarmos a Caldeira de Faial, que não é o caso, ou a Montanha do Pico, de quem não entende e não dá valor e não está disposto a pagar por estas pérolas? Quanto é que vale uma descida à Caldeira de Faial? Quanto é que vale descer às florestas mais pristinas da Europa? Quanto é que vale entrar num vulcão? E o Algarve de Carvão? 2 euros. 2 euros. Sabendo de nós os problemas que daí derivam das luzes acesas, das algas que se envolvem lá, das alterações de dióxido de carbono, do impacto ambiental que as pessoas têm. Quanto é que vale atravessar uma terceira atlântica das últimas da Europa? Ou seja, o que quer dizer com isto? É que nós recebemos muitos turistas. Vamos receber cada vez mais. Vamos receber gente que quer só ver o verde, que quer ver as hortênsias, ou que quer ver a paisagem dos miradouros do caminho alcatroado. Temos algumas pessoas que estão dispostas a pagar muito para ver uma laurisilva, para ver uma trofeira ou para cheirar as lavas. É preciso ordenar o turismo dos Açores e, de acordo com a capacidade de carga, permitir que as pessoas vejam e explorem o recurso natural dos Açores, naquele conceito que eu vos disse de vários níveis, que mais as entusiasma. Eu tenho pessoas que ficam zangadas por terem pago 3 euros para entrar no Algarve de Carvão. Que chatice, pá, meteram-me aqui no buraco. Eu que nem sequer gosto disto. E agora vim, eu soubesse isto, não tinha pago 3 euros para vir para aqui, para esta chatice. E ainda por cima é molhado, e é frio, e por aí fora. Não queriam. Só que o carro parou ali, e as pessoas tiveram que entrar lá dentro. E tiveram um impacto naquilo. Nós temos que ajustar os nossos recursos, temos que fazer um ordenamento, seguramente dentro dos parques, criámos este instrumento fantástico, que pode, com os seus planos, ter um ordenamento dentro do turismo também. Nós temos que oferecer ao turista, de uma forma séria, de uma forma profissional, temos que oferecer ao turista aquilo que ele está disposto a pagar e de qual tem menos impacto. Se um pacote de turistas alemães adora percorrer os caminhos florestais de Criptoméria e fica encantado com a beleza das criptomérias e das hortênsias, pois então que faça favor. E nós aí temos uma capacidade de carga de 2 milhões ou 10 milhões. Mas, se calhar, neste momento, o que existe para oferecer a estes turistas é o trilho do Pico Alto de São Miguel ou um trilho nas áreas naturais. Que eles gostam da mesma maneira, acham fantástico, mas que só isso. E era preciso estar lá 2 horas ou um dia inteiro a explicar a importância do que eles estão a ver. Nós temos um trilho, desculpem, digo-vos desde já, eu sou contra os trilhos abertos. Acho que os trilhos deviam ser todos pagos. Direto ou indiretamente, seja como disse há bocadinho, a partir de um imposto ambiental, seja de outra maneira qualquer, eu não concordo com os trilhos abertos. Mas isso sou eu já, agora confesso a minha opção sobre isso. Nós temos um trilho, num dos sítios dos Açores, que vai à última lagoa virgem e natural da Macaronésia, não é dos Açores, da Macaronésia. Grande parte das pessoas que lá vão não sabem isto. Não se apercebem, não veem a importância. É engraçado, uma vista engraçada, aquele é um lodaçal e tal, aqui trepa para que se farta para lá acima. Mas foi a vista lá de cima, era jeitosa e tal. Picos com vistas jeitosas, já temos toneladas deles. Lagoas únicas, virgens, com espécies endémicas lá dentro. Só temos 1, ou 2, ou 3. E temos 3.000 pessoas no verão a ir a esta lagoa, que já está espezinhada, que já se nota, outro dia fiz cartografia dela, já se vê os buracos das pessoas, já se vê a zona da margem pisoteada e por aí fora. Grande parte das pessoas não percebeu o que é que vai lá. Nós devíamos ter um ordenamento em que, de acordo com o conhecimento, por exemplo, o luteiro nas Canárias, é um exemplo interessantíssimo, as pessoas recebem uma cor consoante o trilho que pretendem ir e o nível que pode. Há quem vai aos trilhos azuis e só vê 3 ou 4 coisinhas e vê ali o jardim botânico na entrada ou o mostruário botânico que eles têm e fica-se por ali. Não gosta de mais, não percebe botânica, não quer saber, quer ver as vistas, perceber aquilo, não vai. Eu, felizmente, quando fui lá, recebi a cor que permitia em quase todos os sítios, que eles tinham disponíveis. Já experimentei, por acaso, de propósito, a sair fora do trilho, e ali a bocado vem alguém por lá abaixo, olha, desculpe, está perdido, quer que eu ajude a chegar ao caminho outra vez? Era uma pessoa que estava a fazer uma tese de doutoramento e que, na parte do contrato que tinha para a Bolsa, era obrigado a fazer a vigilância numa determinada zona. E, portanto, vi-me fora do trilho, foi logo ter comigo, olha, desculpe, está enganado, é por ali, não sei o que mais. Portanto, o Teide tem níveis de acessibilidade
Obviamente, as zonas com menos impacto é aquela que é fornecida ao turista que vai lá de carro e passeia de carro. As zonas mais delicadas são fornecidas a quem sabe o que é a Violeta do Teide, a quem sabe o que é um equio de preto ou por aí fora, e que vai e que fica, à volta de uma planta dessas. Só esses é que vão lá. E paga-se, respectivamente, para isso mesmo, não é? Portanto, acho que, sem querer, metendo a foice iniciar a lei e dando eventualmente pistas para a discussão, acho que temos que ordenar, fazer quase uma carta de ordenamento do turismo de natureza nos Açores, onde é que há mais e menos impacto, onde é que há mais e menos importância, e fazer pagar, direto ou indiretamente, isso o modelo é com quem sabe fazer essas coisas, o ajuste do turismo que queremos para os Açores, exatamente a esses bens. Desculpa, já me A Dalila quer fazer uma última reflexão sobre este tema. Eu, perante o que o Eduardo diz, não há palavras. Sabem que eu sou uma grande admiradora do Eduardo. E o que ele diz realmente é muito sábio. E aconselho vivamente a que o ouçam, porque ele sabe o que diz. Vamos ficar então por aqui. Julgo que não haver mais questões. Julgo que não. Gostava ainda de lembrar que amanhã, às 15 horas, vai ser inaugurada no Jardim Botânico do Faial a exposição de fotografia Pequenos Mundos do Botânico, e às 16 horas tem início uma gincana ecológica Sentir o Ambiente. Durante os domingos deste mês, às 16 horas, haverá visitas guiadas ao jardim e à nova coleção de orquídeas. Resta-me agradecer aos nossos convidados, também ao público, a todos uma muito boa noite. E parabéns ao Jardim Botânico.